Quem vai começar falando? Vai. Olá! Olha quem está aqui comigo hoje. Professora Sara. E nós iremos iniciar hoje com vocês falando sobre um assunto muito importante. Principalmente para você que vai ser vestibulando, que já está sofrendo aí, que já está nessa peleja para entrar no vestibular. Hoje nós iremos falar para vocês sobre as obras literárias que vai ser exigida pelo PAS, que é o vestibular da UEMA. Então, para você que precisa tirar uma boa nota, fica ligadinho nesse vídeo, porque a Sala vai falar sobre o contexto histórico e eu vou englobar para vocês um pouco sobre o modernismo, que é o período literário na qual a obra acontece. A Sara também fala disso. Então, gente, vou trazer um pouquinho para vocês sobre o contexto histórico em que a obra é escrita, né? Todo o trabalho que o Mário de Andrade teve para enquadrar a obra. Não só o Mário de Andrade, mas também o Mário Quintana, que é o do próximo vídeo, que é do Esconderijo do Tempo. E a gente vai trazer coisinhas bem básicas, assinaladas, né? Que vão facilitar bastante para vocês na hora de fazer a prova da UEMA. Então, fica ligado na dica. Vinheta, né? Aí eu paro como se estivesse rolando a vinheta, mas não tá rolando a vinheta. It's not a game, it's a rich thing. E pra você que gostou dessa chamadinha, eu digo logo só uma coisinha. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, até mesmo com quem não vai fazer vestibular, mas ama literatura e precisa conhecer mais sobre a nossa literatura brasileira, tá? Compartilha, segue no Instagram, tá bem aqui pra você seguir. Pode não tá bem aqui, pode estar aqui. Ninguém sabe, vai na vida do editor. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração, porque o modernismo ele é dividido em 3 gerações. Eu tenho a primeira, eu tenho a segunda e a terceira. E a obra Macunaíma, ela é enquadrada na primeira geração, aonde Mário de Andrade vai se enquadrar. Então eu tenho aqui para vocês, a primeira geração, ela já vai começar com um rompimento. Mas que rompimento é esse? Ele vai começar com um rompimento da subjetividade, daquele momento sonhador na qual o poeta descrevia nas suas histórias, descrevendo nas suas obras, naquela idealização. Ele vai quebrar com isso, ele não quer idealização, ele quer realidade, ele quer colocar o Brasil como é, o brasileiro como ele é. Então o que ele vai fazer? Primeiro que vejamos que antes, na obra de Oswald de Andrade, meu Deus, a Índia, com o nome da Índia? Iracema. José de Alencar. José de Alencar, né? E ele já vai romper. Então vamos fazer uma pequena comparação aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. José de Alencar em Iracema, ele faz o quê? Aquela idealização. O índio guerreiro, o índio forte, o índio valente, que defende a sua terra, o índio que está sempre disposto lá em Iracema. Quando ele começa a descrever na história de Iracema, ele já fala assim, aquele índio forte, robusto, que está sempre disposto a defender a sua tribo, valente a toda custa. Já quando Mário de Andrade começa em Macunaíma, ele coloca assim, aquele índio feio, preguiçoso, inatível. Olha como ele coloca totalmente adjetivos contrários. Então ele vai ser mais claro, ele vai ser mais realista. Nem todo índio precisa ser forte, guerreiro. O índio é uma pessoa normal. Então o que ele quer colocar? De certa forma, o índio como uma personalidade real, normal, e não só visto como um índio valente que precisa caçar para sobreviver. Até porque uma das temáticas que nós iremos ver em Macunaíma será a realidade, será também aspectos brasileiros da cultura brasileira. Nós iremos ver muita linguagem brasileira e muita crítica. Macunaíma ela é regada de humor, crítica, principalmente crítica à escrita brasileira e também à escrita colonial com a escrita formal. Por que nós precisamos escrever tão formalmente se nós não falamos assim? Se o Brasil é misto de linguagem, por que tem esse preconceito? Temos também a linguagem indígena presente em Macunaíma. E ele coloca a linguagem indígena propositalmente. Mário de Andrade é um indígena? Ele fala tupi-guarani? Não. Ele estudou
como muito para fazer Macunaíma. Então ele rodou o Brasil, ele foi estudar a linguagem dos indígenas e ele colocou de propósito, justamente para quê? Para deixar claro essa crítica de como os índios são vistos como tão estrangeiros, mais estrangeiros do que a própria língua inglesa, que é estabelecida para nós estudarmos aqui no Brasil como língua oficial. Então ele coloca esse estrangeirismo da língua indígena justamente por isso, porque ele quer que as pessoas se choquem. Nossa, a leitura está muito complexa para mim porque eu não conheço esse tipo de escrita. E é isso que ele quer deixar bem claro. Como uma língua que é nossa, materna, indígena, é mais estrangeira para nós do que a língua que realmente é estrangeira, a língua inglesa, a língua espanhola. Então, nessa geração, na primeira geração do modernismo, vocês já podem sentir como vai ser esse rompimento daquela idealização e a mostra de uma realidade, a realidade brasileira. Vamos valorizar, mas valorizar de uma forma real. E é isso. Acho que tá bom, né? Então, gente, como a Karina falou, o Mário de Andrade, ele vai trabalhar bastante essa questão da pluralidade linguística que tem dentro do Brasil. Ele fez um trabalho antropológico de 5 anos, ou seja, ele passou 5 anos fazendo pesquisa de campo para depois escrever o livro. E escreveu o livro em 6 dias. E é uma obra extensa, dividida em 17 capítulos, né? O livro Macunaíma, ele foi publicado em 1928. Né, o Brasil vinha passando por toda uma remodelização literária, cultural, social, política. Apesar de que, no contexto histórico em que a obra é publicada, nesse momento de 1928, nós estamos passando pelo fim da República Velha, né, que vai ter como o seu último presidente Washington Luiz, né, que antes do golpe de 30 com Getúlio Vargas. Então, ele vai retratar a São Paulo que ele retrata no livro. É uma São Paulo, quando Macunaíma sai da floresta, que vai para a cidade, é uma São Paulo que está passando por um processo de modernização. Então tudo vai encantar não só a Macunaíma, mas como os trabalhadores e os habitantes daquela cidade. Meios de comunicação, meios de transporte, as tecnologias que vinham chegando no momento no Brasil. O legal da parte em que o Mário de Andrade trabalha o contexto político é que ele vai tirar uma sátira de como o país vem se modernizando nesse eixo Rio-São Paulo, apesar de que o Rio ainda já era mais desenvolvido por já ter sido capital do país do que São Paulo. Ele vai tratar as diferenças políticas e econômicas que existem nos extremos do país. Enquanto São Paulo e Rio iam se modernizando e aos poucos se desfazendo ali da política café com leite, que era entre Minas e São Paulo, o Nordeste e o Norte do país vai ser representado nessa saga do Macunaíma como um local de atraso, né? Ele vai fazer essa crítica política e econômica como se no Nordeste e no Norte, que é onde a obra começa sendo retratada, lugares atrasados e bastante distantes de toda a modernização que o país vinha passando. E aí também existem, dentro dessa jogada de contexto político e histórico dele, ele vai trabalhar também as questões da República Velha, que é o mandonismo, coronelismo e as oligarquias que são feitas politicamente dentro do país, né? A gente precisa entender que o Brasil sempre teve essa questão de oligarquias, de troca de poder por interesses, de ligações políticas por interesses, né? Então é isso que ele busca trazer dentro da sua obra. Quando Macunaíma chega na cidade, chega em São Paulo, ele vai ter um choque de realidade, né? Porque já não é mais a mesma realidade que ele tinha lá na Amazônia, né? Então é uma outra realidade que ele vai trazer. E como a Karina falou, ele vai sair desse pedaço de idealização que o europeu trouxe, né, em relação aos nossos índios, né, e vai trazer um herói literalmente sem caráter nenhum, né, com aquele jeitinho peculiar brasileiro de ser, né. Então ele vai se desfazer de toda essa criação e vai trazer realmente a verdade entre aspas, né, como o brasileiro é, a realidade do país, né, os extremos políticos, econômicos e sociais que o país tem. Isso. E um detalhe importante, quer saber por que ele colocou esse subtítulo
caráter nenhum, veja no próximo vídeo, porque vai ter análise da obra no próximo vídeo, então fique ligado. Deixe seu like aqui, compartilha, comenta, né, Sara? Porque a gente quer o feedback de vocês. Vai lá no Instagram da gente também, qualquer coisinha, coloque na publicação, marque a gente. Ah, eu assisti esse vídeo, marca lá, EduVirtu, tá bem aqui o nosso arroba. Perguntas, sugestões, pode mandar que a gente vai responder pra você. Sai do WhatsApp, dá um play também. E aproveita, porque a prova da UEMA tá batendo na porta. Um beijo e até a próxima.